GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Microfones abertos, câmeras ligadas, transmissão funcionando, o estúdio cheio para receber aqui as nossas convidadas de hoje, né, Cabelo? Seguindo a nossa série especial sobre o ano das enchentes. Hoje a gente vai conversar muito sobre trabalhos assim incríveis feitos para duas áreas distintas, né? E que na época demandavam muita atenção, muita ajuda, e que algumas dessas causas seguem demandando até hoje. Bom dia, Dainara Doico, né? Nutri, chefe funcional e que atua durante as enchentes muito fortemente na causa animal. Bom dia de novo, Dai. Bom dia. Que legal te receber hoje aqui no GJR. E também as meninas, a Dé Correia e a Deca Opitz, que atuaram na campanha do Reconstruindo Lares e que atendeu assim mais de centenas de famílias com várias demandas que na época eram fundamentais para poder retomar, né, Cabelo? É verdade, é muito orgulho de tu conhecer todas elas, porque eu me lembro, né, cada um fazendo um pouco que era muito que a gente podia fazer, mas elas assim, ó, elas foram incansáveis. Cada uma numa área. Me lembro da Dai, por exemplo, em Canoas, lá com a causa animal, postando, tentando ajudar, pedindo doações e correndo atrás de gente para pelo menos um lar temporário para vários animais. As meninas com o trabalho delas, junto com uma turma toda, né? Não dá para esquecer de todo mundo que tava junto. Então, parabéns ao vivo, falando para as três, replicando, porque foi um trabalho árduo e eu sei que impactou em muita gente. Parabéns mesmo. Pra gente começar, né? Como é que começou, literalmente, como é que começou? Quando é que deu o estalo? Primeiramente todo mundo saiu ajudando a limpar a casa e coisa, e entregar comida, mas depois a coisa foi evoluindo. Como é que surgiu pra vocês a campanha do Reconstruindo Lares e que momento que teve esse estalo e que vocês tiveram esse estalo? Sabe que foi bem engraçado, assim, porque aí eu nem tinha me dado conta que fazia um ano, né? Uhum. E como no dia a dia, não sei pra vocês, mas assim, a gente vai esquecendo, né? Esquecendo de lembrar dessas coisas tão legais que aconteceram. Claro que sem tirar a dor da tragédia, né? Lógico. Mas assim, foi incrível participar de tudo. E eu tava lembrando disso pra justamente conversar sobre isso essa semana, né? E a gente tava jogando beach tênis, Cabelo. Não é possível. E a Deca me perguntou assim: como é que tu tá? Porque ela sabia que a gente se encontrava nas limpezas lá embaixo, né? E aí ela perguntou como é que tu tá. Eu falei, ruim, eu não consigo ficar aqui. Eu não acho normal eu jogar, eu não acho normal eu estar em casa, eu não consigo. E ela disse, eu também não. E daí ela disse, vamos começar a levar roupa. Eu disse, se eu estiver errada, tu me corrige, mas foi o que eu puxei na memória, assim. Vamos começar a levar as roupas, então, agora, e fazer o que tu acha? Isso que eu falei, Deca, eles não têm onde guardar. Eles não têm onde comer, eles não têm, né? Então eu acho que logicamente tem que levar essas coisas, mas ao mesmo tempo eles não têm mais um lar, né? Não era uma casa, né? Não era devolver a casa pra eles, era devolver tipo um lugar que eles se sentissem, né? Que é o lar da gente. E aí ela falou, tá, mas eu disse, a gente tinha que ver móveis, a gente tinha que fazer as coisas. Nós, a nossa conversa inocente, né? Achando que era uma ideia nossa, que não era lá de cima, né? A gente achou que ia ajudar, sei lá, 5 casas, né? E eu acho que a gente logo se deu conta que, num primeiro momento, que a gente pensa em ajudar é roupa e alimento, né? Sim, produto de limpeza, que é o mais fácil, né? É o mais fácil fazer. E aí eu acho que logo a gente se deu conta juntas que aquilo ali não precisava mais, que o que a gente precisava era devolver a dignidade, que foi uma das palavras que a gente usou muito na campanha. A gente quer devolver a dignidade para essas famílias. E aí a gente comentou, né, então vamos lá, vamos chamar os desorganizados, que é o meu grupo de amigos, e vamos ver o que a gente consegue. Se a gente montar 1 ou 2 casas, aí tá o máximo, né? Claro. Então vamos lá. E aí chamamos, o Chimitão falou, vamos falar com o João pra fazenda ser sede disso. E daí a gente, toda, né? De toda a logística. E aí o João... logística, gente. Daí o João topou na hora a ideia e eu acho que ele foi, assim, junto com todas as pessoas, a peça fundamental, porque ele abriu a casa dele pra gente estar lá durante 30 dias. A gente, mais um monte de gente, isso, né? Porque... E é caminhão entrando e caminhão, carro vocês saindo. participaram, né, dos processos, assim, né? Quantas pessoas no final chegaram a se envolver? Vocês têm esse número? A gente não sabe, a gente conversou sobre isso essa semana, mas a gente não tem noção.
Muitos braços, muitas mãos. Porque foi uma coisa muito E orgânica. era todo dia passando gente diferente, né? Porque um chamava o outro e quando via... precisava... Chegou um carregamento, por exemplo. Os móveis foi mais a gente, né? Mas as miudezas... A gente que eu digo o grupo inicial, assim. Mas as miudezas, tipo, daí a gente começou a querer montar os kits de cozinha. Daí era panela, prato, né? Nananã. Aí foram muitas pessoas lá ajudar a fazer esses kits e tal, que depois, né? Passava, assim. Porque na verdade a gente divulgou isso. Tem uma história bem que eu acho muito engraçada. Que aí a gente divulgou isso e o Felipe Pessim disse assim: eu vou liberar 2 depósitos do Casa da Montanha pra levar pra vocês. É verdade. Olha só. E aí o Igor falou: tá, eu vou lá com o meu pessoal, o Jeremy, o Schmidt, todo mundo carregando, não sei o quê. E eu e a Cris lá na fazenda recebendo. Gente, daqui a pouco chegou os caminhões do Felipe Pessim. E aí eram móveis de madeira maciça. Nossa, que legal. As cadeiras da Tonati. Só que daí eu e a Cris olhamos para aquilo tudo e pensamos: bom, a gente põe um móvel desse dentro de uma casa daquelas, acabou Cai o a chão. casa. Não entra dentro das portas, não faz nada, deu tudo errado. E o galpão cheio. O assoalho das casas Era não muito aguentava, simples. né? Era um E o básico. galpão cheio daquilo, os móveis maravilhosos. Daí daqui a pouco chegou a dela de baixo e falou: gente, tem o lar de idosos que a gente pode usar. Eles perderam tudo, eram 30 idosos mais ou menos. E é um ambiente maior. E Tinha mesa de carteado, essas coisas assim. Então imagina, a gente montou o lar pra eles, ficou muito legal, assim, né? Com Mas certeza, na hora as coisas em casa. aconteciam, né? Que é isso que é engraçado dessa situação, que a Dai deve ter passado também. As conexões Que, tipo, que parece que foram- não falta nada. Não parece, não falta. Né? Tem situações de a gente ter ido nas casas que precisava de coisas muito específicas, sabe? Quando eu voltava de lá, eu chegava aqui e Oi? tem a Paty e a Rê também, né? As gurias da Arquitetas, né? As gurias também fizeram. Eu peguei o loteamento Eucaliptus pra fazer o levantamento, enquanto as gurias organizavam aqui. E elas pegaram mais 2 ruas do centro, né? Então a mesma coisa acontecia comigo, acontecia com elas. Elas chegavam aqui, olhavam, e aí a gente foi cuidando. A gente conhece todo mundo pelo nome, né? Assim, porque a gente tava dentro da casa deles. Claro. Então, a casa da fulana é vermelha. Chegava um tapete vermelho. Esse é da fulaninha lá, bota ali, não sei o quê. Então, a gente teve esse cuidado também, sabe? Personalizar as entregas pra foi cada, muito, cada muito necessidade. A Dai já atuava, Dai, com a causa pet antes dessa Não, mas desse eu sou uma fato? apaixonada total, né? Quem conhece a minha mãe, a Nilce dos Cachorros, talvez entenda da E a Dai onde tá sempre veio. passeando com o cachorro pra cima e pra baixo, né? No centro, vamos ver que eu tô com elas. Mas desde pequena sempre foi uma paixão muito grande minha. E quando começou, também, eu fui no primeiro dia limpar, né, as casas. Mas eu fui com sacos de ração, ossinhos, e eu ficava catando os cachorros na rua. Eu disse: tá, tem muita gente limpando. A minha causa é outra e é essa que eu vou abraçar, porque eu entendo que vai ter um número menor de pessoas, e realmente, né? Porque como tinha uma demanda muito grande de pessoas para serem atendidas, dos pets, acabava tendo menos gente. E aí eu fui uma vez para Três Coroas e depois na segunda vez a gente já foi para São Leopoldo. E aí começou a dificuldade, porque era difícil chegar. A gente não conseguia passar. A gente passava e tinha medo de não conseguir voltar, né? Então, por muitas vezes a gente ficou preso na estrada. Por muitas vezes a gente ia e não sabia se voltava naquele dia, porque, né, teve algumas situações. Nas primeiras idas tinham várias adoções, então teve um dia que a gente tava com 5 cães dentro do carro e a estrada caiu. E a gente não sabia se ia, se voltava. Né? Era sempre Nossa, aquela angústia, que angústia. mas ao mesmo tempo uma certeza de que era pra estar ali. Eu não tinha dúvidas, na verdade. E ela falou algo que é muito importante. Quando começou, eu não tinha noção da dimensão que ia tomar. Essa semana eu olhei uma postagem que eu fiz antes de ontem, fechou 1 ano. Sim. Que eu fiz um stories chorando pela primeira vez na minha vida. Eu desabei nas redes sociais. E aí, ali eu falava: hoje eu começo uma campanha e eu vou salvar pelo menos uma vida. Mas se eu conseguir salvar uma vida, esse é o meu objetivo. Eu não tinha noção de quantas vidas depois, né, ali viriam. E aí as coisas foram se encaixando tanto que eu não tenho dúvida que vinha exatamente lá de cima. Eu chego a arrepiar com essas coisas. Quando, porque- assim, eu vou desistir, vinha um direcionamento. Quando eu achava que eu não dava mais conta, chegava uma outra pessoa com valor, ou com uma ideia, ou com lares. Assim, sempre tinha como se fosse, assim, aquele gazinho que parecia que quando a gente ia desistir, vinha um gazinho. E assim, as coisas iam se encaixando.
claro que assim, né? Teve todo o desgaste, tudo que a gente sabia que viria depois, mas sem dúvidas tudo foi se encaixando. E aí a gente foi primeiro pra São Leopoldo, que foi o maior caos, assim. O primeiro dia que eu fui pra São Leopoldo, eu fiquei em torno de 3 dias, não conseguia dormir. Falar, comer, nada, assim, era difícil de conseguir digerir. A sensação era assim, eu não conseguia digerir aquilo que eu tinha visto. Aí depois foi indo, aí quando a gente conseguiu, a gente foi indo por passo. A gente chegou em São Leopoldo, do São Leopoldo, daí a gente conseguiu chegar em Canoas. Porque era difícil, né, a chegada. Quando chegou em Canoas, a primeira vez que a gente entrou no Pata, que eram 4 mil cães também. 4 mil cães. A sensação, assim, parava aqui. Não, a sensação, eu não lembrava se eu tinha respirado, se eu tinha comido, se eu tinha ido no banheiro, se eu tinha falado o que eu tinha visto. Mas com o tempo a gente vai entendendo. Obviamente eu ia pra limpar, eu ia pra fazer o que fosse necessário, né? Lixo, limpeza, passeio, que era um caos, a tentativa de passeio, né? Separar a briga, o que fosse. Mas com o tempo eu entendi que o meu forte era tirar foto, fazer vídeo e conseguir lares. Porque esse é isso que eu sei fazer, né? Eu sei fazer isso na minha profissão. Então eu comecei a tirar foto, a fazer os vídeos, a divulgar, e aquilo começou a funcionar. Comecei a fazer formulário de adoção e as pessoas começaram a preencher os formulários de adoção. E aí as coisas foram acontecendo de um jeito que eu nem sei dizer como foi, mas elas foram se encaminhando. E aí eu fui realmente pelo meu forte. Aí eu ia, tirava as fotos, fazia o máximo de vídeos, as pessoas diziam, eu quero adotar. E eu tinha uma meta. Toda vez que eu ia pra uma briga, eu tinha que voltar com o cachorro dentro do carro. Nas primeiras idas eu voltava com 5, com 4, com 3, com 2. Quando chegou que eu não tava mais tendo adoções, a gente precisava de dinheiro para conseguir mandar esses cachorros para fora do estado. E depois de uma oração muito forte que eu disse que eu ia desistir, esse dinheiro chegou no dia seguinte. Então, assim, por isso que eu digo, eu não sei nem dizer se eu nunca imaginei que eu ia conseguir mandar vans para fora do estado, eu nunca imaginei que os cachorros iam vir. Era algo... Era só a gente dispor o tempo e dispor, assim, o coração. Teve consequências, óbvio, mas... era estar disposto. A gente era meio uma marionete, assim, nas mãos de Deus, a gente começou meio inocente, assim, eu acho que daqui um pouco, exatamente, como se fosse uma marionete, mas vai. A gente só andava, essas coisas só andavam. Depoimentos incríveis que a gente tá trazendo nessa série especial sobre o ano das enchentes. A Dai citou, né, Cabelo, o quanto ela citou ali o caso que ela desabou nas redes sociais pela primeira vez, enfim, que ela foi ali super transparente, né, com os seus sentimentos, as suas emoções na rede social. E eu lembro que a rede social, ela ajudou muito a tirar aquela pessoa de casa que de repente não ia ajudar, vendo toda a mobilização dos demais nas redes sociais. Certamente eu vou tirar minha bunda da cadeira, né? Pelo amor de Deus. Muitas pessoas foram. Foi exatamente isso. Então, tem aquela crítica toda de que muita gente só foi lá pra filmar e beleza, ok, mas o quanto a rede social foi fundamental pra mobilização de toda essa ajuda, isso é inegável. Não, e a própria rede social que as pessoas falam, foi pra filmar. Muitas vezes dá um panorama, porque, tipo, depois que eu fui lá, tu vê muitas vezes, cara, eu vou lá descer tudo isso. Tipo, muita gente pensa assim, comigo, sabe? E, tu chega lá, não é tu chegar e tipo, tem uma casa que de repente desabou. É cenário de guerra. Eu me lembro de eu passando por Igrejinha Três Coroas pelos caminhos e tu vê uma coisa que eu imaginei que eu só ia ver em filme. E eu acho que provavelmente pra vocês é a mesma coisa. Eu me arrepio de falar, porque tu chega lá, tu olha, cara, é inacreditável o que tá acontecendo. O cheiro, né, cabelo? Cheiro, os móveis das pessoas na rua, tipo, a vida delas inteira num monte de barro, sabe? E a popular empatia, né, que a gente fala tanto de se colocar no lugar do próximo, né? Quando a Dai, por exemplo, vai pra um lugar onde tem 4 mil cães. Tu fica pensando nisso, tu olha, vamos levar pra nossa infância. Tu olha o filme 101 Dálmatas, tu imagina 101 Dálmatas na tua vida, naquela brincadeira de tipo, cara, imagina você ter um cachorro. Tu imagina 4 mil cachorros totalmente perdidos, porque provavelmente a maioria tinha lar, né? Provavelmente quase todos tinham um lar longe dos seus tutores, com um monte de gente tentando ajudar, e cada um que age de uma forma. E a gente sabe que tem cachorro que é idoso, tem cachorro que tem problema disso, problema daquilo, tudo lá dentro, gente. Cara, é um absurdo. E ao mesmo tempo, todas as pessoas, como a Dai falou, ela chorou na rede social e provavelmente eu imagino a carga que tu tenha passado, como as meninas também ajudando, vendo casas que cada uma precisava de uma necessidade. E aí,
tira a bunda da cadeira e vai fazer, né? Não tem, vai fazer. O que eu falava dentro do abrigo, eram 4 mil cachorros, mas se cada um, né, tivesse o 1% de cada pessoa em cada lugar, seja com as pessoas, seja com os animais, foi a diferença. E eu brinco, essa semana eu postei, algumas pessoas foram chamadas de loucas, eu acredito que vocês talvez, né? Mas por estarem se doando tanto, mas o que teria sido se essas pessoas não tivessem se doado, se vocês não tivessem se doado dessa forma, se outras pessoas que estavam lá dentro dos abrigos e todo mundo, né? Só que cada um fazia uma parte. Eu digo, eu ia lá, mas eu tinha pessoas aqui, eu tinha as pessoas que estavam compartilhando, as pessoas que estavam divulgando, as pessoas que estavam doando. Então, assim, né? Cada um construiu da sua forma. Eu estava lá, né, colocando a cara, mas tinha um apoio por trás, né? Então, tinha uma exposição ao mesmo tempo ali em relação a pedir essa ajuda, em relação ao trabalho, mas tinha, e eu acho que essa era a função, eu tinha muito essa ideia. Bom, se eu for lá mostrar, enquanto eu não mostrar, as pessoas não vão saber o que está acontecendo. Então, meu papel é mostrar o que está acontecendo e elas realmente darem aquele pouco que pode fazer, né, que é o muito que eles estão precisando. Na segunda-feira eu participei até de um podcast sobre isso também, nos Heróis Anônimos com Moreira. E a gente tava falando exatamente sobre isso, né? Porque a crítica do mostrar o que tá fazendo, que é o que o Léo puxou antes ali, né? Ela é muito forte, né? As pessoas realmente... o ser humano assim, né? E não aqui criticando os outros também, né? Mas assim, na hora que tu tá envolvido nisso, eu disse pra ele, eu nem me lembrava que existia pessoas que não estavam fazendo a mesma coisa que eu e que iam estar no sofá falando alguma coisa a respeito de mim. Então eu tava lá entre as coroas e eu precisava de um lava-jato no endereço XYZ. Porque o meu a gente queimou 200 lava-jato, porque era muito intenso, né? E o que me importava é que o lava-jato chegasse. Então eu ia no Instagram real e postava no story, eu preciso de um lava-jato na rua tal, X tal, e não sei quantos homens, não era assim? Sim, preciso de homem, porque aqui a gente tá com... Isso. Cara, eu não tava nem aí. E como eu não tô nem aí agora que a gente tá aqui, porque também neste momento tem pessoas nos julgando porque a gente tá divulgando esse trabalho. Eu acho que se uma pessoa olhar pra gente... For impactado. E se inspirar de dizer assim, realmente, quando eu tenho uma causa, tudo acontece e tudo flui e vai acontecer e vai dar certo. Exatamente. Porque é isso que a gente tá contando aqui, né? Que a gente não imaginava a proporção do que a gente ia fazer. A gente tava inocente. Mas, cara, tu começa e o negócio vai. Então, que seja uma pessoa inspirada por nós aqui... todo esse burburinho do resto se cala, porque não faz diferença pra nós. Foram muitas campanhas, né, Cabelo? Foram muitas pessoas envolvidas e a gente não conseguiu trazer nem talvez 10% de todo mundo que se mobilizou. Mas quem veio aqui representou, né? E eu usei uma frase, né, de uma banda que eu gosto muito quando eu comecei a falar com o Léo pra gente trazer as pessoas aqui, que é porque isso vai ficar pra nossa vida, que é dias que não deixaremos pra trás. Porque a gente nunca vai deixar isso pra trás. Cada um da sua forma, e eu tenho certeza, e eu me orgulho muito de conhecer vocês, assim como conheço várias pessoas, a turma que tava com vocês, a maioria é meu amigo, falou do Chimitão, tá sempre aqui conosco, ligado, é uma pessoa fantástica. Me orgulho muito de conhecer a Day há bastante tempo e de ver o que ela fez com a causa animal, porque eu sou gateiro, cachorreiro, e a gente... Por mais que, eu não poderia adotar naquele momento, mas eu briguei pra alguém adotar, sabe? Brigue por alguém. Eu não posso. Tá, mas daqui a pouco tu tem um vizinho que pode, tu tem um primo que tem um lar, e isso é que faz a diferença, né? Eu acho... agir de qualquer forma, né? De qualquer forma tu tem que agir. Eu acho que isso, cada um usou os recursos que tinha, né? Então, assim, a gente tinha um grande grupo de amigos e que mobilizou muitas pessoas e que acabou trazendo muito mais gente por intermédio de um, de outro, e a gente formou uma grande mobilização em relação a isso, né? A soma, né, de sócios. A soma disso tudo. Então é isso, é o recurso que tu tem, né? Então, assim, se tu tem a rede social, ou se tu tem alguma pessoa mais influente, ou se tu tem alguém querendo doar, e tinha isso muito também, né? E eu acho que o nosso projeto também acabou, a gente recebeu uma doação muito grande da Associação de Moradores do Aspen Mountain, né? Que também foi o pontapé inicial para nós. E aí eles foram lá conhecer o projeto. Então eles viram que era um projeto sólido, que a gente foi limpar, a gente foi entrevistar, a gente sabia a necessidade das famílias, a gente ligava para confirmar antes de entregar se eles tinham recebido tudo. A gente priorizou famílias com idosos e famílias com crianças para receber primeiro as coisas. Então, assim, eles nos doaram, acho que foram 120 kits que acabaram nem chegando
todos no final. Acho que a gente acabou recebendo 60 e a gente atendeu 216 A famílias. gente passou com pra doações anônimas. Não foi? Eles que acabaram administrando depois o que não ficou pronto, né? Mas assim, é muito legal porque é isso, cada um usa o recurso que tem e aí se forma uma grande mobilização, e a gente, né? Eu pelo menos acabei conhecendo muitas pessoas incríveis, assim, era de arrepiar. Ao mesmo tempo que eu ia e era filme de guerra, eu vi assim, né, a pessoa se entregando e se doando e conhecer tanta gente. Tem o lado ruim, também conheci, mas conheci muita gente incrível. Então, e realmente, quando a gente tava lá, eu esquecia que existia qualquer outra coisa. Exatamente isso. O foco é esse. É isso que tá acontecendo, o meu objetivo é aqui. E aí as coisas simplesmente iam acontecendo. Isso. E continuamos conhecendo, né? Tipo, a gente se vê, mas a gente não se conhece, causa né? continua gerando conexões. Continua. 8h48, um bate-papo incrível como esse, né? A gente pode depois voltar e ouvir muitas vezes ainda, porque vai estar lá disponível no @Grande Jornal Regional, no Instagram e também no canal do GJR no YouTube. Um bate-papo legal como esse, a gente vai querer ver mais vezes, né, Cabelo? Foi muito bacana recebê-las, meninas, muito obrigado. Só um último recado, quem quiser adotar, tem mais de 800 animais em Canoas ainda. 800 animais em Canoas. É muita coisa, então quem puder abrir, né, a sua casa, continuamos disponíveis, nem que seja para trazer, para ajudar, para direcionar. Temos animais aqui também em Canela, então se puderem abrir a casa, obviamente esse vai ser meu último recado. Boa, Dai. Só chamar no @DainadaDoico no Instagram, que combina a entrega, a adoção e tudo mais. Valeu, galera. Vamos no rápido intervalo. Na sequência a gente fecha, né, Cabelo, o nosso GJR de hoje. Grande Jornal Regional. Clube 885. Muito mais que rádio.